Fala pessoal, comecei a live e a live interrompeu, caiu, a internet aqui deu um problema, mas já voltamos, vamos seguir. Para quem não pegou o início da live, estamos falando aqui sobre prisão em flagrante e busca domiciliar, a legalidade desse procedimento. Vamos voltando, vamos esperar o pessoal voltar. Fala pessoal, tá voltando a live, a internet caiu, isso acontece, problema todo mundo tem, a diferença é quem segue em frente. Vamos lá, vamos esperar o pessoal voltar. Doutor Vicente está por aí, obrigado pela presença. Vamos voltando, pessoal, vamos voltando. Espera só um minutinho para todo mundo que estava na live voltar. Houve uma queda de internet, mas já está tudo resolvido. Vamos falar sobre esse assunto interessante, que é a prisão em flagrante decorrente da invasão domiciliar. Vamos lá, pessoal, só um minutinho, doutor Luiz Fernando, doutora Mônica. Obrigado, pessoal do Criminal Master aí. É um prazer ter vocês aqui nessa live para falar sobre mais uma tese que, se usada no seu processo, pode levar a uma rejeição ali da denúncia ou uma absolvição. Muito importante. Vamos lá, pessoal, manda essa live para alguém ou senão você curte aí no coraçãozinho. Vamos lá. Doutor Heloísa entrou, doutor Ulisses. Pessoal, a gente está retomando a live porque a primeira caiu a internet. Eu acho que nem ficou salvo. Mas vamos retomar, vamos seguir o jogo. Tá ok? Vamos voltar? Vamos falar sobre prisão em flagrante em decorrência de busca domiciliar? Vamos lá. Pessoal, falei que a prisão em flagrante está incerta ali no artigo 302 do Código de Processo Penal. Por sua vez, os crimes permanentes estão no 303, que é aqueles em que a consumação ela se prolonga no tempo. O exemplo disso é o tráfico de drogas. Em algum dos seus verbos, por exemplo, ter em depósito. Enquanto o agente estiver em depósito, será prisão em flagrante. Mas a gente vai aqui falar sobre o quê? Como deve ser essa invasão domiciliar. Já viu aquele ditado em que policiais estão passando pela rua e eles alegam que suspeitaram que estava ocorrendo um crime e invadiram a residência e lá realmente tinha drogas, tinha munição. O direito penal, o direito processual penal, ele segue um princípio que é o da verdade real. As provas, elas devem seguir um rito, elas devem ser lícitas. A gente também não pode buscar a verdade a todo custo, violando o direito constitucional e material. Então vamos lá. Quantas vezes você, advogado ou você, advogada, se deparou com um inquérito policial que foi instaurado depois da invasão domiciliar? Quantas vezes você se deparou com essa situação? E é sobre essa situação, é uma tese que eu vou expor aqui para vocês, que pode mudar o jogo. Vamos lá. O que diz o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal? Ele vai dizer para a gente ali quando é possível a violação do domicílio. Mas antes, ele nos diz que o domicílio é um asilo, olha aqui, ó, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo nela penetrar sem consentimento do morador, salvo, veja, ela fala que precisa do consentimento do morador, mas tem exceção, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. O que vai interessar para a gente aqui? Em caso de flagrante delito, o que se considera flagrante e o que pode levar isso a uma busca domiciliar, a uma invasão domiciliar? Eu tenho que lembrar para você o seguinte, a invasão domiciliar ela constitui um crime, porém ela é legitimada porque tem uma ordem judicial ou porque a Constituição trouxe algumas exceções. Continuando, não estou aqui para ser prolixo nem enrolar, eu já falei que eu serei bem direto, porque também não estou aqui para ensinar prática jurídica, nem o que você deveria ter aprendido na faculdade. O papo aqui é reto e para quem quer levar a advocacia criminal. Vamos lá. O que tem que entender então como flagrante para autorizar uma violação de domicílio? Para autorizar um ingresso de policiais na casa? Eu quero que vocês tenham por base que esse flagrante, a gente tem que compreender ele como que está visível no momento. O policial, ele tem que ter uma suspeita anterior. Algo tem que chamar a atenção dele e esse algo ele deve ser ilícito. Não basta
tem uma mera intuição, acho que ali está cometendo um delito, eu acho que ali tem droga, vamos invadir essa casa. Se o fosse assim, estaríamos diante de uma crise constitucional. Estaríamos diante de uma crise constitucional porque não estaríamos respeitando os direitos previstos na própria Carta Magna de 88, na própria Constituição Federal. Então, essa suspeita, ela tem que ter um fundamento concreto. Não basta, como é usado demais, se você é advogado, você é advogada, tem que combater isso. É usado demais. Meras intuições. Meras intuições. Policiais invadindo residências, encontrando delitos, só que só legitima esse flagrante após a invasão. Após a invasão. Essa suspeita, pessoal, você pode ver que na própria busca e apreensão, no artigo 240, vai falar que só é possível a busca e apreensão quando houver fundadas razões. Só que o que aconteceu? Fundadas razões ficou um conceito tão vago que policiais e até mesmo magistrados convalidam esses atos com base nesses princípios vagos, que seriam fundadas razões. O STF disse que seriam fundadas razões, para evitar uma possível violação arbitrária de direitos constitucionais. Mais à frente eu vou falar para vocês 2 julgados recentes, um do STF e um do STJ, em que invalidaram a prova, porque a violação do domicílio, o ingresso na propriedade, não havia uma prévia suspeita. E essa prévia suspeita, assim como a permanência do delito, ela deve ser anterior. Deve ser anterior. Ou seja, eu policial, a maioria das vezes a polícia militar, ela está passando, fazendo um patrulhamento, e aí ela vê, por exemplo, que eu entrei para dentro da minha casa. O que acontece, pessoal? Eles ligam uma suposição e falam, aquele cara pode estar cometendo um delito, aquilo ali ele pode estar vendendo uma droga. Pessoal, entendam que não existe uma suspeita razoável. Não existe ali uma suspeita que me leve a me colocar numa possível figura de praticar um delito. Entendo que não existe o chamado flagrante imaginado. Auri Lopes, que é um processualista que defende o que é correto, ele fala, não vai existir o flagrante imaginado, que é aquele que a polícia imagina que está acontecendo o delito, e ele entra lá para ver se está ocorrendo. E na maioria das vezes está ocorrendo. Mas o que você advogado ou você advogada deve pedir nos autos? Você deve pedir o reconhecimento da nulidade, tanto da prisão quanto das provas. Ah, mas achou, por exemplo, imagina que entra e acha droga e acha arma de fogo. Você tem aí 2 delitos. O primeiro, através de uma prisão ilegal, e talvez o segundo numa busca pela casa, encontrou uma arma de fogo. Veja que a prisão ilegal levou a provas ilegais, provas ilícitas, então todas elas serão consideradas ilícitas e não poderão fazer parte do processo. O artigo 157 é claro, as provas ilícitas e as derivadas das ilícitas deverão ser desentranhadas do processo. Então, se essa invasão, se esse ingresso policial não tiver uma fundada suspeita que o legitime, ela será ilegal e todas as provas decorrentes serão ilegais, serão ilícitas. Ilícitas porque violam uma norma constitucional, violam o artigo 5º da Constituição. E também a gente tem que entender, pessoal, a gente tem que entender que a violação ao direito constitucional, um direito que foi conquistado, ele não tem caráter absoluto, só que ele deve ser uma exceção. A própria Constituição traz essa exceção. Ela traz a exceção quando fala do consentimento. E esse consentimento não pode ser viciado. Eu vou falar com vocês em outra oportunidade. Esse sentimento ele não pode ser por uma pessoa analfabeta. Imagina que a polícia chega e fala, olha, temos um mandado aqui, quer ingressar na sua residência. Ou chega e fala com um analfabeto que não tem noção do que está acontecendo. Não é válida, não é lícita a colheita dessa prova. Mas não é assunto para hoje, é assunto para um vídeo maior. Seguindo, o que você tem que bater na tecla? Que não haviam suspeitas, que não haviam fundadas razões, não existiam fatos que seriam indícios de cometimento de crime,
No caso de drogas, vai falar assim que não era uma região que talvez se dedicavam ao comércio do tráfico para os policiais ingressarem na residência sob pretexto de que ali poderia existir tráfico. Perdão. Então tudo isso deve ser analisado. Deve haver fundadas suspeitas e essas fundadas suspeitas devem ser anterior ao ingresso. Não ingressar para depois encontrar alguma coisa objeto de crime para legitimar a prisão em flagrante. Primeiro você tem que ter uma fundada suspeita. Até porque, se você suspeita mesmo, você pode informar isso à Polícia Civil, que tem mecanismos de representação processual, pode pedir uma busca e apreensão. Hoje a gente sabe que existem plantões processuais, onde a busca e a apreensão pode ser deferida. E eu falei numa live anterior que a busca e a apreensão, você como advogado, nunca pode aceitar ela como um primeiro ato de investigação. Não pode se primeiro prender para investigar ou apreender para investigar. Eu falei sobre isso na live passada e subi ela para o YouTube, você vai lá e veja essa live. E o mais importante, vamos ver aqui agora um julgado do STF, onde o ministro do STF fala o seguinte, vou ler para vocês para ficar bem claro. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, olha aqui as fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. Isso é um julgado que trouxe isso. Tem que ter uma justificação da autoridade policial que indique que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil, penal e também de nulidade dos atos praticados. Você deve observar muito isso. Como é que você observa isso? Você vai ler detidamente o que os policiais falaram em sede de inquérito. Você vai perceber nas minúcias ali que eles vão falar muito em suposições. Você vai perceber o seguinte, nós passamos e a gente suspeitou e imaginou que pudesse ter. Veja as palavras, imaginação. Eu acreditei que poderia existir um crime, acreditar, suposições. Então você tem que ver esses depoimentos e ver se existe alguma lógica real, alguma fundada razão real, sob pena de nulidade. Então imagina que entra na casa, sem fundadas razões, e lá tem o cometimento de um crime de tráfico. Você vai pedir ou a rejeição da denúncia, com base no artigo 395, ou com base no artigo 386, a absolvição do réu. Por não constituir o fato, não está provada a ocorrência de delito. Se, para provar o tráfico, houve uma prova ilícita, excluída essa prova ilícita, não temos delito. Então, você vai ver aí que você tem dois destinos para ter maior êxito na sua demanda. Vamos lá. Vamos lá. Seguindo. Controle a posteriori. Vamos supor então que houve a invasão, você argumentou e a autoridade policial não deu palpite, não quis soltar o seu cliente, nada. Você vai pedir para o juiz para que ele avalie a legalidade dessa prisão, a legalidade da produção dessas provas. E aí você vai expor todos os seus fatos ali em defesa preliminar. Você vai expor que não haviam fundadas razões e, se possível, hoje tem monitoramento eletrônico por câmeras de segurança em todas as ruas. Você pode ter acesso, ver que a polícia ela chegou e invadiu a residência de forma arbitrária e depois descobriu que ali tinha crime. A denúncia anônima, por si só, ela não pode levar a uma invasão domiciliar. É preciso, pessoal, olha, coloque isso na sua cabeça. É preciso fundada suspeita. E essas suspeitas, elas não precisam ser uma suspeita tão evidente, mas ela tem que ter indícios que ali tem o cometimento de um crime e que esse crime está em flagrante. Porque também, se não houver flagrância, pessoal, se não houver flagrância, a invasão ao domicílio também é ilícito. Veja que a Constituição ela fala em flagrante delito. Então você também deve observar o flagrante, se existia flagrante ou não existia flagrante. Então, ver a legalidade disso com o magistrado a posteriori. Seguindo. Vamos lá. Falei para vocês, para a leitura do procedimento policial, você vai ver ali que vai existir várias palavras, supostamente. A gente tinha uma intuição que ali existia por causa da experiência policial. Isso são todos fatos que geram meras intuições, e meras intuições não legitimam atos contrários à Constituição Federal.
Você tem que destacar também que a situação de flagrante, ela tem que ser posterior ao ingresso. Ela tem que ser posterior, aliás, anterior ao ingresso para justificar a medida. Porque se ela for posterior, se primeiro invadir a casa para depois reconhecer o flagrante, pessoal, é ilícito. É ilícito, é conhecimento básico do processo penal. É ilícito. Mas o que anda acontecendo? Muito, estão prendendo demais e não existe um controle por parte aí do Ministério Público que faz o controle externo da atividade policial. Isso é uma coisa também que vocês devem ficar atentos. E vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos lá, vamos seguir no script. Anote um julgado do STJ que também fala da ilegalidade da busca domiciliar ou do ingresso domiciliar por policiais em que não respeitaram a prévia constituição de flagrante delito. Vamos lá, recurso especial 1574-681 do Rio Grande do Sul. Relator ministro Chet Cruz. Julgado em 20 de 4 de 2017. Esse é o julgado mais recente que foi levado ao conhecimento do STJ. O julgado no Supremo é o recurso extraordinário 603.616. A relatoria é o ministro Gilmar Mendes. Seguindo, houve uma dúvida no grupo Criminal Master hoje. E se a polícia invade a casa à procura de um suspeito, só que essa casa era de um terceiro, e ali encontrou alguma prova de crime? Esta prova, assim como eu falei mais atrás, seguindo a teoria dos frutos da árvore envenenada, ela será uma prova ilícita. Se ingressou atrás vamos supor, que a polícia está atrás de um bandido, ele entra numa residência, a polícia entra atrás, porque ali está existindo uma situação de flagrante. E naquela residência, ele encontra uma situação de delito. Veja, pessoal, a primeira coisa que tem que ser analisado para legitimar o ato. Encontrou ali, era um crime que estava em flagrante? Se não, pessoal, a gente vai ter que analisar a teoria da descoberta inevitável, que não dá para falar com vocês agora sobre isso, porque é uma coisa muito extensa. Mas você tem que observar quando é provas. Teoria dos frutos da árvore envenenada, teoria da descoberta inevitável. Se aquela situação levaria à descoberta do delito, sim, ele será aceito, terá um processo válido. As provas poderão conter nos autos. Se não, será prova ilícita. Prova ilícita. Então analisa muito se o crime estava em flagrante ou não. Se o crime era permanente ou não. Ok? E por hoje é só. Eu queria falar mais com vocês sobre isso mesmo. Sobre a prisão em flagrante decorrente de busca domiciliar ou da invasão domiciliar. Eu vou abrir para dúvidas agora. Se alguém tiver alguma dúvida, eu falo meio rápido, pode ser que surgiu alguma dúvida. Pode fazer pergunta, pessoal, agora é a hora. Ou vamos encerrar. Alguém tem alguma dúvida? Valeu pela presença, Michele, Wagner, doutora Juliana Guerra. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal, alguém alguma dúvida? Só lembrando que para o pessoal do Criminal Master vai haver uma transcrição dessa live com a tese bem detalhada e será enviado lá. Beleza? Esse grupo está fechado, infelizmente. Eu já estou trabalhando numa plataforma para disponibilizar para o Brasil inteiro as teses que eu escrevo. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se travou. Tá todo mundo aqui. Vamos lá, deixa eu só arrastar para ver se tem. Vamos lá, professor, coloca esses julgados no PDF. Vai estar tudo no PDF. Vamos lá, vamos lá. Em invasão da polícia em condomínio. Da mesma forma, pessoal, a invasão domiciliar em condomínio, ela não muda o rumo. Para invadir, é necessária a prévia suspeita, é necessária aquela fundada razão anterior ao ingresso ou a casa deve ser uma casa específica. Eu não posso entrar em todas as casas do condomínio. Não posso. Isso geraria uma insegurança jurídica, até mesmo para os moradores. A não ser, observem, pessoal, em condomínio você também deve observar o seguinte: vamos supor que alguém que acabou de cometer um delito invade um condomínio. Vocês vão observar que nessas situações vai ter o consentimento dos moradores para ingresso nas casas. Então é muito difícil acontecer isso na prática.
Na verdade, existe consentimento do próprio morador para ingresso na casa atrás do delinquente. Vamos lá. Se a polícia entrar numa casa em situação de flagrante impróprio e pega a arma do crime, é válido? A gente também tem que entender o seguinte: até quando se considera o flagrante impróprio? Existe uma perseguição? Daqui a um mês eu poderia considerar flagrante impróprio? A gente tem que observar nesse caso, doutora Juliana, quando começou os atos de investigação e se esses atos continuam em execução ou se eles foram, se terminaram essa investigação. Se terminou essa investigação e lá na frente aprende como um produto de crime, pode talvez ser um crime de receptação e não um crime que levaria uma flagrância, talvez por um crime de roubo ou um crime de furto. Responde sua dúvida? Qual o alcance da expressão fundadas razões no STF? Pessoal, o RR, o recurso extraordinário 603, 616, ele fala que fundadas razões deve existir o quê? Uma situação que leve o policial a entender que aquilo ali é um flagrante, é um crime que está em flagrante. A situação, eles deixam também em aberto. Tem que analisar o caso concreto. Mas o que? Deve haver um indício de cometimento de crime. De crime. Não pode haver ali, por exemplo, suponhamos, é possível a invasão domiciliar no caso de uma contravenção penal? Do indício de uma contravenção penal? Você, como advogado, pelo princípio da legalidade, você falaria que a prova era ilícita ou lícita? É um bom tema para a gente conversar aqui. Invasão, professor, a expressão fundar as razões, o alcance dela é para todo mundo. É um alcance ilimitado. Ilimitado, porém, dentro do contexto fático, lógico. Invasão em condomínio na sala de CRTV para pegar câmeras de gravações, alegou o flagrante, a polícia pode? Eu não entendi a pergunta direito. Se puder repetir, doutor Gustavo. Presumo que seja através de ordem judicial. Vamos lá. É isso aí. Dr. Carlos Leonardo Lopes está por aí. Obrigado pela presença. Presumo que seja através de ordem judicial. Não entendi também, Dr. Emerson. Alcança a expressão fundada as razões tanto para quando tem ordem judicial, tanto para o deferimento talvez de uma medida cautelar de busca, como para busca domiciliar em si. Por que o STF fala? Que a busca domiciliar, ela não pode se equiparar a uma busca pessoal, em que se houver uma fundada suspeita qualquer, você pode abordar a pessoa. Existe uma garantia constitucional que veda a invasão do domicílio. Essa mesma busca pessoal não existe. Então a gente não pode deturpar esse entendimento. Valeu, valeu. Vamos lá então, pessoal. Uma boa noite, obrigado pela presença de todo mundo. Para o pessoal do Criminal Master, o PDF vai chegar. Para quem não está, aguarde enquanto a plataforma não está sendo lançada para acesso às teses. Beleza? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Vamos lá. Não tem. A alegação de pegar as gravações da TV não gera uma situação de flagrância. Eu não entendi. Me manda um direct que a gente vai conversar, eu e você, sobre isso. Não tá ficando muito claro, mas não vamos tomar o tempo aqui do pessoal da live. Me manda aí, Dr. Gustavo Salles. Um abraço. O Agnaldo aí, ó, meu produtor na área. Valeu. Tá bom o áudio aí, Agnaldo? Um abraço, pessoal.